Fala galera, beleza? Tô aqui de novo, mais um vídeo. E não, eu não tenho o objetivo de gravar vídeos todos os dias. Pode ser que um momento ou outro acabe chegando esse momento. Mas o meu intuito é sempre transmitir aquilo que Deus põe no meu coração. E hoje eu decidi não, estava indo trabalhar e senti assim a necessidade de Deus botou no meu coração de falar sobre alguns milagres que eu já passei em minha vida. E eu decidi parar aqui de novo e gravar para vocês. É basicamente no mesmo lugar que eu estava ontem. Aqui, ó. Só que hoje o dia tá aberto, tá um dia bonito, top, e eu vou falar com vocês a respeito de milagres que Deus já fez em nossas vidas. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e compartilha também com outras pessoas para poder ajudar, porque eu acredito que o que eu vou falar aqui pode ser que ajude muitas outras pessoas que podem também estar precisando dessa palavra. E assim, o que eu quero dizer? Vamos ao assunto de hoje. Nós temos que trazer à memória todas aquelas coisas que nós já passamos, sejam elas boas, é claro, porque nós seres humanos, nós temos o hábito de trazer à memória justamente aquilo que a gente já sofreu, alguma coisa assim ruim, alguma coisa negativa que a gente passou. Então a gente fica remoendo aquilo, remoendo aquilo, remoendo aquilo e lembrando disso toda hora. É normal de ser humano. Quando na verdade nós temos que lembrar também, não também, nós temos que lembrar sim e muito de coisas boas que a gente já passou. Por exemplo, vou dar aqui um testemunho meu. Pode ser que ajude você aí que está do outro lado da tela. Em 2022, eu trabalhava no estúdio de personal trainer. Para quem não sabe, sou formado em educação física. E eu nesse estúdio de personal trainer que eu trabalhava, eu tinha entrado nele para poder entender como que funcionava esse trabalho de personal em estúdios. E eu comecei a trabalhar nele com esse intuito, quero aprender como é que é esse trabalho aqui de personal trainer dentro do estúdio, para eu poder futuramente abrir um estúdio para mim e trabalhar dessa forma. E em 2022 eu apareceu uma oportunidade para eu trabalhar e eu estava trabalhando numa academia normal. Era professor, instrutor de academia normal, não era estúdio de personal trainer ainda. E apareceu essa oportunidade, essa vaga, e eu me candidatei. E cheguei em casa, falei com a minha esposa e falei com ela, falei, ó, eu vou nessa vaga e essa vaga ela já é minha. Eu já cheguei com essa convicção, já com essa certeza no coração de que aquela vaga seria minha. E conversando no dia da entrevista, conversando lá com o dono do estúdio, ele foi e me perguntou um dos motivos de eu estar querendo sair da onde eu estava e começar a trabalhar no estúdio. E eu lembro que eu falei com ele o seguinte, eu falei, primeiramente, eu quero sair do estúdio, quer dizer, quero sair da academia que eu trabalho para poder ir para um lugar onde eu vou ser mais valorizado. Eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero buscar algo melhor para mim. Eu quero sair da minha cidade de onde eu estou, que era de São Gonçalo, e quero vir para Niterói para poder ter mais visibilidade e atuar melhor na minha área, entregar um trabalho melhor. Aí depois eu peguei e falei. E outro ponto é que eu quero entender como é que funciona o estúdio, porque futuramente eu tenho sim o intuito, a intenção de abrir um estúdio de personal trainer. E nisso daí ele foi anotando no caderno. E quando a gente terminou a nossa conversa, que a gente foi falando outras coisas, enfim, ele pegou e falou comigo. Ele falou, Guilherme, é o seguinte, a vaga já é sua. Você já está com a vaga aqui garantida, eu vou te explicar o porquê. Você foi a única pessoa que chegou aqui, ainda vou entrevistar outros, mas você foi até agora, você foi a única pessoa de 7, 8 que já tinham passado lá, que chegou e falou comigo que você queria sair da sua zona de conforto. E você também mostrou aí ser um cara que você visa crescimento, você não é uma pessoa acomodada. E eu gosto disso, então uma vaga é sua. Tem mais outra vaga que vai ser preenchida, eu vou terminar as outras entrevistas, mas uma vaga é sua e a recepcionista ela vai te passar as informações, tudo certinho, os horários que você vai trabalhar e tudo mais. E já de antemão, seja muito bem-vindo ao estúdio. Eu falei, cara, muito obrigado e tal, saí dali já com aquela certeza já, que eu já cheguei lá na verdade com aquela certeza de que uma vaga era minha. E
Daí então, eu comecei a trabalhar no estúdio, fui entendendo como que funcionava o serviço de personal trainer em estúdios, e eu fui, de fato, assim, aprendendo e vendo ali como é que é a estrutura e tal, o tipo de atendimento, atender 5 pessoas ao mesmo tempo e tal. Não vou entrar muito em detalhes aqui. O que eu quero falar é sobre o testemunho. Enfim, chegou um momento que ele tinha 2 CNPJs abertos e o CNPJ antigo estava dando muito prejuízo para ele. E ele chegou e me chamou para poder conversar. Ele, Guilherme, ó, eu gosto muito de você, cara, mas como você e um outro rapaz aí entrou recentemente, eu quero propor o seguinte: eu quero mudar você para o horário da noite para poder dispensar o outro rapaz que está trabalhando. Que naquele momento ali eu trabalhava na parte da manhã. E eu quero fazer isso. Eu quero colocar você para o turno da noite e dispensar o outro garoto que entrou junto contigo. E quero continuar com você aqui na equipe. Aí, na hora ali, ou então, aí ele foi deu outro porém. Ou então eu vou ter que te dispensar e tal. Foi explicando, explicou os motivos. Eu, não, cara, tá tranquilo, eu super compreendo você e tal. Mas você faz o seguinte. Naquele momento ali eu já tive uma convicção assim no peito. Eu falei com ele, você faz o seguinte, você me dispensa, não tem problema nenhum quanto a isso, e você mantém outro rapaz aí. Não tem problema nenhum. Aí ele, não, tá ótimo, tá bom e tal, conversou, se lamentou. E ele pegou e falou, ó, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te indicar para uma academia aqui perto, para te manter aqui perto de mim e eu vou abrir outras unidades e assim que tiver essa oportunidade vou te chamar para cá de novo. Eu fui agradecer ele e falei, tá bom, tranquilo, não tem problema não, tal, agradeci, apertei a mão dele, até hoje nós somos amigos, acredito eu que as portas sempre estarão abertas para mim. E nesse meio tempo eu fui para casa, mas eu já tinha conversado com a minha esposa. Deixa eu tampar aqui o microfone para o vento não abafar. Pronto. Eu já tinha conversado com a minha esposa, falando com ela que eu tinha acontecido e tudo mais, e que isso indo para casa. E que eu ia ver, mas provavelmente eu não ia aceitar essa proposta de trabalhar em outra academia. E nesse meio tempo, eu voltando para casa, eu recebi a ligação da pessoa que ele tinha me indicado para uma academia ali perto. A pessoa foi e falou, oi Guilherme, tudo bem e tal, meu nome é fulano, e o também não vou falar o nome dele aqui agora e tal, mas ele me indicou, falou para você passar aqui amanhã para a gente poder conversar e tal, a academia aqui perto de onde você estava, aqui em Itaipu. Aí eu falei com ele, falei, cara, muito obrigado pelo convite, mas eu de momento eu não vou aceitar esse convite aí, porque eu vou abrir meu próprio espaço. Simplesmente falei isso. E detalhe, aí que tá a questão da fé da gente. Eu não tinha condições financeiras para poder abrir um estúdio naquela época. Eu não tinha espaço para abrir o estúdio. Eu não tinha basicamente nada. Foi a fé mesmo ali, aquela convicção no peito de que eu iria abrir o estúdio de personal trainer. E a pessoa foi, agradeceu e tal, por eu ter sido sincero, não ter enrolado e ficou por isso aí. Aí eu cheguei em casa, conversei com minha esposa. Eu falei com ela, falei, eu vou dar um jeito aqui, eu vou abrir um estúdio de personal trainer, eu não sei como, mas eu vou conseguir abrir esse estúdio de personal trainer. E passou 2 dias, um amigo meu, que era o dono de uma academia que eu trabalhei quando eu era estagiário, foi a primeira academia, também tenho um enorme carinho por ele. Ele tinha um estúdio de personal trainer lá perto de onde eu estava morando, e ele chegou e conversou comigo. Ele, Guilherme, você tá ocupado, cara? Consegue passar aqui no estúdio aqui, pra gente poder conversar? Aí eu, consigo, pô, que horas posso passar aí? Pode passar aí na parte da tarde, da noite? Ele, não, vem então na parte da noite, vai estar melhor, vai estar mais tranquilo. Eu, de boa, beleza. E fui, encontrei com ele, e ele veio com o seguinte assunto. Ele, cara, eu vou me mudar, vou pra Itaipuaçu, e eu quero passar o meu estúdio de personal trainer. Mas eu tô pensando aqui e pensando em passar ele para você. Mas calma, não chegamos ainda no final desse conteúdo. E antes da gente prosseguir, já deixa aquele seu like, se inscreva no canal e também compartilha com alguém que você sabe que essa mensagem vai impactar essa pessoa. E voltando aqui ao assunto, e ele chegou e falou isso comigo. Eu fui lá, conversei com ele e até então a gente tinha alinhado tudo. Eu falei, não, cara, beleza, vamos embora. Vamos sim, eu fico com o estúdio, a gente vê como que eu vou te pagar e tudo mais e tal.
Fui pra casa, conversando com minha esposa. Eu falei, cara, foi Deus. Deus abriu as portas aí pra mim e tal, confiei. E ele vai me passar o. Também não vou falar o nome dele aqui agora, mas não vou falar assim, o Jorge vai me passar o espaço lá, o estúdio dele, de personal. Inclusive, um grande abraço aí, Jorge. E o do estúdio de Niterói também vou falar o nome dele também. Um grande abraço aí, Sandro. Tamo junto, cara. Se você ver esse vídeo aí, tamo junto. E voltando aqui ao assunto. E o Jorge, ele pegou e a gente tinha meio que acordado já isso tudo. Eu cheguei em casa, contei pra minha esposa. Falei, cara, é muita fé mesmo em Deus que isso vai acontecer. E trabalhei ali no estúdio, que ele ia me passar, mas antes disso ele ia continuar ali e eu ia recebendo 50%. E passou 2 semanas, ele chegou e conversou comigo. Ele falou, cara, é o seguinte, fui ver os aluguéis lá em Itaipuaçu e as salas estão muito caras e eu não vou conseguir passar o espaço para você agora. Eu tô te avisando porque você tá com aquela expectativa de ficar aqui com o estúdio e tudo mais, mas infelizmente eu não vou conseguir, cara. Me desculpa. Fui agradecer a ele, falei que não tinha problema nenhum e voltei para casa. Aí nesse dia eu fiquei meio. Eu vou confessar, fiquei um pouco descrente, que eu pensei, cara, isso é coisa da minha cabeça, só pode. Porque eu cheguei com uma certeza de que eu iria abrir meu estúdio e agora eu já não tenho certeza de nada. O que aconteceu aqui? E conversei com minha esposa e tal, aí eu falei com ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uns cartões de personal trainer, vou botar nas academias, vou enviar currículo de novo e vamos ver o que vai acontecer. E nesse meio tempo aí eu também já tinha um amigo John, que ele foi uma das pessoas que me incentivou aí a criar a fazer gravar vídeos, entendeu? Porque eu estava com medo, assim, né, com medo, assim, sabe, com vergonha de gravar, enfim. E conversando com ele, ele pegou e falou, cara, lá na igreja do meu pai tem uma sala que tá vazia, entre aspas, porque são 2 salas lá, mas geralmente as mesmas pessoas usam uma sala só. Então fica basicamente uma sala vazia. E a gente pode ir lá, a gente pode conversar com meu pai e ver o que a gente pode fazer. Ah, não, tá ótimo, a gente vai sim, vamos lá. Aí a gente foi, conversou com o pai dele, o Bispo Robson, e ele falou, vocês podem pegar uma sala, fique à vontade, pega uma sala, só faz um negócio, só bota um preço assim, mais um preço social para também não ficar tão caro e as pessoas daqui da igreja, os membros e as pessoas de fora poderem estar treinando com vocês. E é só isso que eu peço. Eu falei, não, tá ótimo, beleza, perfeito. E daí, cara, nós não tínhamos nada, não tínhamos nada assim que eu digo, quase nenhuma estrutura para abrir um estúdio. Aí daí Deus foi e proveu a sala de personal trainer pra gente. Da sala de personal trainer, eu falei com ele, falei, cara, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho isso, eu tenho elásticos, tenho colchonete. E você, cara, você tem o que? E o John foi e falou, lá em casa tem um aparelho lá, uma estação de treino, tá lá parada, tá enferrujada. Eu falei, vai ser isso, cara. Vai ser o pouco que a gente tem. E nesse pouco que a gente tem, a gente fez as coisas ali de fato acontecer. A gente começou a pintar a sala, arrumamos a sala toda. Depois eu não ia editar esse vídeo não, mas eu vou botar aqui vou ver se eu acho aqui umas fotos da sala, os alunos treinando lá no espaço para vocês verem como que ficou top o estúdio. E a gente não tinha nada, cara. A gente não tinha nada. A gente não tinha o espelho, a gente não tinha assim aparelhos, não tinha. A gente começou, a gente não tinha nada, só tinha fé de que algo ia acontecer. E realmente algo aconteceu. A sala era num lugar assim, digamos que escondido, sabe? Que era lá dentro da igreja, numa áreazinha assim escondida. E Deus foi nos levando alunos para lá, para você ver como que as coisas aconteceram. E com o pouco que a gente tinha, que foi no caso o aparelho que ele tinha lá que estava enferrujado, a gente pegou, pintou o aparelho todo, reformamos o aparelho todo, tanto eu quanto ele, nós trabalhamos junto nessa questão, pintamos a sala toda. E ele era, como ele estava comigo ali na sociedade, ele fazia parte da nutrição, que ele também é formado em nutrição. E eu sou formado em educação física. E nós atuamos juntos ali naquele espaço. Tínhamos um notebook, que era o que eu tinha, eu usava para poder anotar lá, fazer o cadastro dos alunos, montar as avaliações físicas, montar um planejamento de dieta dos alunos. Tinha uma bancada na minha casa que a gente não estava usando para nada, eu levei para lá também. E foi isso, a gente foi usando o que tinha e o estúdio de fato abriu.
e foi algo top, algo assim abençoado. Só que, infelizmente, por questões assim, que eu confesso que foi questões políticas, nós nos deixamos nos levar por questões de medo, insegurança, essas coisas assim, enfim. E, de certa forma, acabou acontecendo de fechar o estúdio, de eu me mudar e tudo mais. Mas eu quero aqui relatar para vocês que, com fé, cara, a gente consegue ir longe. Porque Deus quer que a gente coloque os pés e aos poucos ele vai colocando o chão. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, que é o passo de fé, para que algo aconteça. E Deus vai movendo sobrenatural, e se for da vontade dele, aquilo que você tanto quer vai acontecer. Mas primeiramente você precisa ter o passo de fé. Esse aqui foi o meu depoimento, sabe? É depoimento? Esqueci o nome da palavra agora. Mas enfim, eu queria compartilhar com vocês isso. E eu espero que de certa forma chegue alguém que está precisando de uma palavra, está com uma insegurança e eu venho aqui para poder dizer, cara, acredita, vai. Se é algo que queime seu coração e até hoje não saiu, vai. Vai na fé, porque provavelmente é aquilo que Deus colocou em seu coração. E faça a seguinte oração: Deus, se não for da tua vontade, tira do meu peito isso que eu estou sentindo. Contudo, se for da tua vontade, que eu continue com isso no meu coração queimando, ardendo. E foi isso que eu fiz e a gente conseguiu abrir o estúdio de personal trainer naquela época. E é isso, cara. Tenha fé, confia que Deus é o Deus do impossível, beleza? A gente faz aqui o possível no mundo material, mas no mundo espiritual, Deus ele vai movendo ali o impossível. E é como eu vi numa pregação, numa palestra do Flávio Augusto, dele falando sobre isso, que é como se nós fôssemos sócios de Deus. E nós nos movemos no possível e Deus se move no impossível. Mas para que algo de fato aconteça, nós precisamos estar ali nos movendo. Porque se a gente ficar só parado, é que nem como diz na Bíblia, a fé sem obras ela é morta. Então precisamos ter a fé e precisamos trabalhar para que algo aconteça, beleza? Galera, se inscreva no canal, esse é o vídeo mais longo, eu só tenho basicamente 2 vídeos nesse canal. Não, na verdade eu tenho outros ali, mas enfim, nesse tema esse aqui é o vídeo mais longo até agora. Não sei durante quanto tempo que ele vai ser o vídeo mais longo, mas até então é o mais longo. Então galera, se inscreva no canal, ative as notificações e sempre que possível eu vou voltar para poder gravar mais vídeos, beleza? Tamo junto.